E na briga pelo poder, Constantino foi, e ele sabia que os cristãos na época eram uma força muito grande. Há inclusive uma frase atribuída a Tertuliano que diz que o sangue dos cristãos era como semente. Dá para entender o significado. O sangue dos cristãos é como semente. Quanto mais mata, mais surge. Então Constantino, no ano 313, ele teve uma estratégia política. Ele estava passando a ponte do rio Milvia com os soldados dele para lutar contra Maxêncio pelo poder. Aí Constantino caiu do cavalo e falou assim: estou tendo uma visão. Nesta época, o Império Romano adorava muito, principalmente o exército, adorava o deus Mitras, que é o deus Sol. E todo o exército ficou assim, ele teve uma visão de Mitras, o Sol apareceu para ele. E ele falou com os soldados: Mitras vai nos dar o poder, o deus Sol. Só que, de maneira muito engenhosa, Constantino disse que Jesus apareceu para ele no sol e que Jesus é o próprio Mitras e que ele viu no sol, vai de novo uma palavrazinha difícil, ele viu uma frase em latim que dizia assim: in hoc signo vinces, traduzindo, sobre esse símbolo vencerás. E ele viu uma cruz no sol. Então ali ele fez uma simbiose, uma mistura, um sincretismo entre cristianismo e mitraísmo. Ele deu liberdade de culto aos cristãos, proibiu as perseguições aos cristãos, elevou o cristianismo à religião estatal, pegou várias basílicas. O que eram basílicas? Templos pagãos de Roma, e transformou essas basílicas em basílicas cristãs. Quem já foi para a Itália já deve ter visto muito dessas basílicas. Elas têm um panteão lá dessa época que você vê que é uma coisa estrondosa. Nos nichos que estavam os deuses pagãos, ele tirou e colocou imagens de santos. E Constantino começou a mudança. E a igreja cristã, que até então era apostólica, agora se tornou apostólica romana. E nessas mudanças, quando os cristãos eram perseguidos, massacrados, eles morriam. Mas profetizado não de uma forma de que isso seria bom. Não. Profetizado no sentido de infelizmente isso vai acontecer. Vão distorcer o que está aqui. Como no Antigo Testamento foi profetizado que o Messias seria traído por um dos seus. E infelizmente aconteceu quando Judas o traiu. Não que Deus desejou, Karina, é que Deus, assim, ele assistiu o filme antes. E ele dá um spoiler daquilo que é importante saber. Assim que ele assiste, o nosso também, né? Por isso que ele vai nos avisando, gente. Olha, cuidado. Vocês estão perdendo os avisos importantes, hein? E aí, nessas mudanças que a igreja fez, aí foi, depois de Constantino veio um monte de mudanças. Uma delas foi o calendário. O calendário foi mudado já na época de Júlio César, Roma. Depois ele foi mudado na época do Papa Gregório. A gente fala do calendário juliano, calendário gregoriano. E nessas mudanças que Roma fez, tanto em sua fase imperial quanto em sua fase cristã, a gente percebe alguma coisa. Nós estamos em que mês agora? Novembro. Novembro lembra que número? 9. Mas é o mês 11. Outubro lembra que número? 8. Mas é o mês 10. Dezembro lembra que número? 10. Mas é o mês 12. Quem mudou tudo isso? Roma. Mudou os calendários. E mudaria também a lei de Deus. Eu convido todo mundo que está em casa a fazer um exercício. No Google você acha isso. Procure em qualquer Bíblia, seja de editora católica, ortodoxa ou protestante, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E leia como os 10 mandamentos estão em qualquer Bíblia, em português, espanhol, alemão, inglês, não interessa. Depois que você ler os 10 mandamentos como estão na Bíblia, procure o catecismo e veja como os 10 mandamentos estão no catecismo. No catecismo está assim: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade. Mudaram os mandamentos. O mandamento das imagens sumiu. Sim. O mandamento de não terás outros deuses diante de mim sumiu. O sábado foi trocado pelo domingo. Sim. Exatamente como Daniel 7,25 disse que aconteceria. Cuidará em mudar os calendários e a lei. Aliás, a questão do sábado para o domingo no calendário, né? A gente honrar o sábado. O católico, ele, enfim, e várias, né, também denominações cristãs também vão à igreja aos domingos. O que significa honrar o sábado, segundo o Evangelho? O Evangelho. Então, eu posso, por exemplo,
ir à igreja ao domingo, mas ao sábado honrar a Deus de outra forma que não seja indo à igreja, de que forma eu estarei honrando? A primeira maneira de honrar o sábado, na minha opinião, e eu quero pedir licença para Guardar o começar já sábado. assim, guardar o sábado, a primeira maneira de honrar o sábado é honrando o dono do sábado, o Senhor Claro. que deu o sábado. Porque as pessoas também falam, poxa, mas eu honro a Deus a semana toda, eu leio, eu tô ali me comunicando a semana toda. Então eu tenho ainda assim que separar um dia? Olha, eu vou dar um exemplo que eu já dei em outra ocasião e eu acho que ele será bem-vindo aqui. Eu e minha esposa temos um dia do ano que a gente faz o aniversário de casamento, correto? Eu não jogo bola, Karine. Eu nasci com 2 pernas esquerdas e não sou canhoto. Mas vamos supor, já que estou fazendo comparações aqui, que eu fosse um exímio jogador de futebol e amasse jogar bola com os meus colegas todos os domingos de manhã, tá bom? Vamos supor. E eu pergunto assim, há algum problema em casar com um homem que gosta de jogar bola? Penso que não. Não há problema nenhum. É pecado jogar bola? De jeito nenhum. Eu estou traindo a minha esposa por jogar bola? De jeito nenhum. Porém, no dia do aniversário de casamento, se eu largar a minha esposa em casa para ir jogar bola com os amigos, não é de bom tom, não estou sendo inteligente. Ou seja, naquele dia, eu não vou amá-la só no dia do aniversário de casamento, tá certo? Eu não vou fazer aquilo por causa dela. Pelo contrário, aquele dia é um dia especial em que eu vou pedir licença à toa. Galera, esse domingo eu não vou aparecer aí no campo, não contem comigo, coloquem outro zagueiro, porque esse é o dia de eu comemorar com a minha esposa. Eu não estou sendo fanático, eu estou apenas dando àquele dia o caráter especial que ele tem. E vou mais. Esse dia, eu não amo a minha esposa só no dia do aniversário de casamento. E vou mais. Essa comemoração só tem sentido se nós vivermos bem 364 dias do ano. Aí aquele último dia que eu formo 365, ele tem sentido porque eu tenho o que comemorar. Tá certo? Agora, se eu não vivo bem com ela, se eu estou insatisfeito, se eu arrependi, Daí se você ela vai arrependeu, comemorar de poder sair mesmo. poder sair de ir daquilo jogar. ali. Ou Ai, que então, bom, hoje é o meu dia. exatamente, ou fazer como muitos executivos, olha, senhor fulano, doutor fulano, hoje é o dia do aniversário. Compre flores então e mande para minha esposa, Sim. que é a coisa mais piegas e sem graça que tem. A mesma coisa o Shabat, ou sábado. Ele só tem sentido se eu ando com Jesus domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí quando chega no sábado, eu tenho o que comemorar. Então, repito, é como uma relação. Eu não amo a minha esposa só no dia do aniversário de casamento, mas é justamente por viver bem com ela nos outros dias, que nesse dia eu quero fazer especial que eu tenho que comemorar. O sábado, ele só tem sentido se eu amo Jesus nos outros dias, o meu semelhante. Aí alguém pode falar, tá, mas não pode ser na segunda, terça, quarta e quinta? Bom, eu devolvo a pergunta. Eu também não posso deixar para comemorar com ela o aniversário de casamento um dia depois, porque naquele dia eu tenho futebol com os amigos? Sim. Depende quem você prioriza nesse sentido. Uma segunda forma que eu tenho de honrar o sábado, ou melhor dizendo, honrar o dono do sábado, é jamais me sentindo superior a quem não guarda o sábado. Isso é uma coisa muito séria. Eu não posso, Karina, de maneira nenhuma dizer, porque tem muita gente que está nos ouvindo agora que guarda domingo ou não guarda dia nenhum. Eu tenho a minha convicção que o sábado é o dia de guarda do cristão no Novo Testamento e posso mostrar Lembrando que o biblicamente. sábado começa na sexta. O pôr do sol, exatamente, até o pôr do sol do sábado, conforme a Bíblia, que foi outra mudança Então também. quando começa a anoitecer, quando o pessoal fala sextou, Sextou, na verdade, é sábado, sábado. né? E eu posso mostrar biblicamente o fundamento da minha crença, mas eu jamais tenho o direito de me considerar, por exemplo, eu, Rodrigo, sou mais espiritual do que o batista, do que o assembleiano, do que o do Sara Nossa Terra, do presbiteriano, porque eu guardo o sábado, o outro não. Não, de maneira nenhuma. E se você ouvir alguém falando isto, de quem guarda o sábado, ou alguém que guarda o sábado falando isso, ele não está com base bíblica, nem no que a igreja diz. Você está entendendo? Como eu falei, Deus tem filhos em todos os lugares. Eu tenho a convicção que Jesus me pede para guardar o sábado. E alguém pode falar assim, mas é tão complicado, o que não deve fazer no sábado? Isso, Bom, é como você guarda, Como porque a eu gente sei guarda. que também no judaísmo eles evitam, né, energia elétrica, subir de elevador, cozinhar, tem alguns outros foi bom hábitos, você né? colocar isso. Foi muito bom isso.
Eu, por exemplo, já passei situações em Israel complicadas. Que diz que a gente, para quem, né, não vai trabalhar no sábado, você não deve nem ter alguém para trabalhar para você, Exatamente. contratar uma pessoa para fazer Exatamente. aquilo que você faria, né? Aí que tem uma coisa, Karina, foi muito... Nossa, como foi boa essa sua colocação, que vai me dar a oportunidade de dar um testemunho aqui. Eu passei por isso toda a pandemia, praticamente. Não podia fazer nada. Eu fazia Todo tudo. dia era Shabbat. Olha, assim como eu apresentei com muito respeito a minha discordância dos católicos e estou procurando colocar com muito respeito isso aqui que eu acredito, eu vou também, com respeito, discordar de algumas práticas do judaísmo hoje. Mas para discordar disso tem que dar uma história. Os judeus tinham muito problema. Eles